Galerinha, beleza? Aqui quem fala é Rafael, professor de Química, e é o seguinte, antes da gente começar o outro modelo atômico, a gente precisa fazer uma análise no meu átomo, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a identificação dos átomos aí. Bom, é bem simples isso daqui. Então vamos lá, olha só, a gente pode identificar o átomo da seguinte forma. Primeiro, enquanto ao seu número atômico, que a gente representa pela letra Z. O que é o número atômico? Tá? É a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo. Então é bem simples, certo? Outra forma de eu classificar esse átomo é através do seu número de massa, tá? Que é representado pela letra A. Então eu vou ter a massa do átomo? Sim. Quem é de fato que dá a massa para o meu átomo ali? Bom, vamos lembrar. Eu tenho um núcleo que contém prótons e nêutrons, e tenho uma eletrosfera que contém elétrons. Eu vi que a massa relativa do próton é 1U, a do nêutron 1U e a do próton 1836 vezes menor que a do próton. Ou seja, em relação a núcleo e eletrosfera, quem de fato dá a massa ali é só o meu núcleo. Por isso que para eu calcular a massa é muito simples. A, que é massa, é igual a Z mais N, onde Z é o número atômico, quantidade de prótons no núcleo, e N é a representação, portanto, do meu número de nêutrons. Essas informações eu vou representar. Então, olha só, é bem simples. O que a gente tem aqui? X está representando o elemento químico, o símbolo do elemento químico. Onde que eu vou colocar o meu número atômico? O meu número atômico vai ficar sempre do lado esquerdo inferior, tá? E o número de massa do lado esquerdo superior ou do lado direito superior, tá? Aí vai depender de você, do jeito que você achar melhor, certinho? Bom, passando aí, a gente pode identificar o átomo também, caso ele seja um íon. Mas o que é um íon, professor? Bom, um íon é quando você tem, né, você perde ou ganha elétrons. Você vai ter uma carga excedente nesse átomo. Lembrando, o que é o átomo no estado fundamental ou neutro, né? A quantidade de prótons no seu núcleo, por exemplo, tenho 10 prótons no núcleo. Se cada um tem uma massa relativa de mais 1, então eu tenho um total de 10 cargas positivas, certo? Bom, na eletrosfera você tem elétrons que têm carga negativa. Cada elétron tem uma carga menos 1. Então os elétrons vão estabilizar a carga positiva e vice-versa. Então se eu tenho 10 prótons no núcleo e eu tenho 10 elétrons na eletrosfera, eu tenho um átomo neutro, certo? Ou seja, no estado fundamental, beleza? Olha só, agora, se esse cara, tá, ele perde elétrons ou ganha elétrons, ele vai ter uma carga excedente negativa ou uma carga excedente positiva. Então, olha só, bem simples aqui no exemplo, eu tenho cloro. Está representado um zerinho ali para mostrar que esse cloro está no estado fundamental, tá bom? Ele está ganhando um elétron. Se ele ganha um elétron, ele acaba ficando aí com uma quantidade, né, uma quantidade a mais de elétron do que de próton, certo? Consequentemente, a sua carga final vai ser menos 1, tá? Ou seja, ele tem uma carga negativa, que a gente representa sempre do lado direito superior do meu símbolo do elemento, tá? E aí aqui a gente tem, então, um ânion negativo, tá? Olha só o segundo exemplo, a gente tem o sódio no estado fundamental, ou seja, né, as cargas positivas estão estabilizadas pelas cargas negativas, não tem carga excedente, e aí você vai lá e perde um elétron. Perdeu um elétron, ou seja, você acaba ficando com mais cargas positivas do que negativas. Consequentemente, sobressai uma carga positiva pela perca de um elétron, certo? Então você vai ter um íon Na+, tá? Esse íon Na+, né, é um íon positivo e a gente costuma chamar de cátion, beleza? Bom, outra coisa que a gente pode fazer é comparações nesses elementos. Então é bem simples, tá? Então a gente pode comparar os elementos em isótopos, isóbaros, isótonos, tá bom? Tem até isoeletrônicos também, mas vamos deixar isso para depois. Bom, o que seria isótopo? Iso igual topos, tá? Vai representar aí, né, o número de prótons. Então, ó, você lembra aqui, ó, isótopos vai lembrar do Pzinho, né, prótons, igual o número de prótons. Então, todos os elementos que eu vou comparar, se eles tiverem o mesmo número de prótons, eu vou classificá-los então como isótopos, beleza? Aqui no exemplo eu tenho, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Reparem que o número de prótons, tá, é o que dá identidade para o meu elemento químico. Se eu tenho um próton no núcleo, é o hidrogênio. Se eu tenho 2, já é o hélio.
se eu tenho 6 é o carbono, 7, né, o nitrogênio, assim por diante. Então reparem que em todos eles a representação é o H, que é do hidrogênio, tá? E todos eles do lado esquerdo inferior está com o número 1, para mostrar que de fato é o hidrogênio. Ah, mas o que tem de diferente neles então? A quantidade de nêutrons, certo? Porque olha só, lembra que para eu ter a massa que está representada acima, do lado esquerdo nesse caso, eu somo prótons e nêutrons. Então se eu tenho 1 de massa no primeiro exemplo, é porque eu só tenho um próton. Agora, se eu tiver um próton e um nêutron no núcleo, me dá um total de 2 de massa. Se eu tiver um próton e 2 nêutrons, dá um total de 3 de massa. Então a gente tem aqui, né, o hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2, hidrogênio de massa 3. Deixa de ser hidrogênio? Não. Mas eu vou dizer que os três são isótopos. A mesma coisa ocorre aqui com o oxigênio. Todos eles apresentam 8 prótons. A diferença fica na massa, 16, 17 e 18. A gente tem o caso do carbono também, que é bem comum, né? O carbono 12 é o mais comum, temos o 13, temos o 14, né? Inclusive o 14, o carbono 14 é utilizado como datação radioativa também. Bom, depois a gente tem os isóbaros. O que é os isóbaros? É quando os átomos, tá, eles vão apresentar o mesmo número de massa. Aí o restante, né, de prótons e nêutrons vão ser diferentes. A única coisa que vai ser igual vai ser o número de massa, tá bom? Então reparem que aqui eu tenho potássio, K, e o cálcio, Ca. Reparem que aqui o potássio eu tenho o número atômico 19 e o cálcio 20. Ou seja, eles já não apresentam o mesmo número de prótons, portanto eles não podem ser isótopos, certo? Mas olha só, a massa acima é 40 para o potássio, 40 para o cálcio. Eles têm o mesmo número de massa, portanto eu posso classificá-los como isóbaros, beleza? Tenta lembrar aqui do azinho, ó, do baros aqui, ó, tá bom? Depois aqui um outro exemplo, onde eu tenho cálcio de massa 42, tá? Titânio de massa 42 e escânio de massa 42 também. Todos eles são isóbaros. E para terminar, tá? A gente tem os isótonos, mesmo número de nêutrons. Lembra do Nzinho ali? Então eles vão apresentar números diferentes para prótons e massa, sim, só que nêutrons vão ser iguais. Temos aqui cloro e cálcio. Pô, professor, não tem nada igual. De fato, né? O número de prótons é diferente, o que torna eles não isótopos. Número de massa 37 e 40 também é diferente. Basta a gente descobrir a quantidade de nêutrons. Como é que a gente faz isso? Lembra lá. A é igual a Z mais N. Ou seja, massa é igual a prótons, número atômico, mais nêutrons. Então, se eu quiser isolar o nêutron, né, basta eu passar o número de prótons para o outro lado subtraindo. Então, eu pego a massa e subtraio, né, do número de prótons. Massa está em cima, 37 menos 17, dá 20 nêutrons aqui no cloro. 40 de massa para o cálcio menos 20 prótons me dá também 20 nêutrons. Reparem que os dois apresentam o mesmo número de nêutrons, portanto, né, os dois são isótonos. Facinho, né, galera? Beleza? Então essa aula só para classificar mesmo, né, o átomo. Beleza? Vamos seguir para a próxima aula, que aí de fato a gente vai começar a falar do modelo atômico de Bohr. Beleza? Até mais, galera. Um grande abraço. Falou!